Sejam bem-vindos, que bom estar com vocês. Chegando a turma aí. Hoje estamos com um desafio bem grande, esperar a galerinha chegar. Oi Gi, tudo bem? Rose, metodista da cidade, tá lá meu amor. Vanessa, Fran, Marcela, minha mãe, Juliana. É isso aí, vamos entrando, seu Rudelvi. Sejam bem-vindos, boa noite pessoal, que bom receber vocês aqui. Tem uma aula muito boa preparada para vocês, tenho certeza que vai ajudar vocês. Vai ajudá-los também a se organizar, a se preparar, né, melhor para servir a Deus. E também vai tocar com certeza o coração de vocês, vai ajudar. Fala Vinícius, tudo bem com você? Chegando aí galera, boa noite a todos. O que vocês acharam aí? Tá bom esse horário? Fizemos uma maratona nesse horário, né? Foi bom, né? Foi um tempo gostoso que nós passamos junto. Nortão, Leandro, Róbia, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém que não é de Corbélia que está aqui? Coloca aí nos comentários para nós. Né? E quem não sabe nem o que é Corbélia, coloca nos comentários, coloca o nome da tua cidade também. Esperar o pessoal entrar um pouquinho e a gente vai dar uma introdução, né, que nós não podemos perder tempo, tá bom pessoal? William Centenário, seja bem-vindo. Jonathan, sejam todos bem-vindos. Vai colocando aí o nome da tua cidade, de onde você é, né? Vai aí abençoando as nossas vidas também para esse tempo. Em nome de Jesus, Rose, Fran, aí galera, Deus abençoe vocês. Vamos lá, guerreiros e guerreiras, essa noite vai ser especial. Nós vamos falar sobre divórcio. Mas deixa eu explicar para você antes o que é esse projeto. Toda segunda-feira nós vamos ter então esse momento juntos, tá bom? Toda segunda, 9h59. É um projeto que eu já tinha no meu coração de iniciar. E a gente tem trabalhado alguns princípios, né? Eu tenho dois cursos que eu trabalho isso, que é o Pastores de Coração. É um treinamento, né, baseado no livro Pastores de Coração, que eu escrevi. E também o outro material que é agora, né, a melhor versão da sua família, do seu casamento, que a gente vai trabalhar e trazer para educação de filhos, trazer para educação financeira, né, para a questão do relacionamento conjugal, também na questão do noivado e tudo mais. Pensando nisso, então eu comecei a construir algo aqui com vocês, né? Construir algo pensando no futuro mesmo de vocês, pensando nos próximos passos, pensando naquilo que está por vir adiante. Então toda segunda, às 9h59, eu vou dar essa aula para você, caprichada, né? Um tempo de crescimento, um tempo realmente de cura, de restauração, baseado em 3 pilares, tá bom? É um tripé. Então as aulas que eu vou dar aqui, elas vão estar sempre dentro desse tripé. Primeiro, identidade. Segundo, propósito. E terceiro, família. Então eu tenho falado de família, eu estou seguindo um raciocínio, por isso que eu estou falando hoje de família de novo. E possivelmente semana que vem, na segunda, eu vou falar de família de novo, tá bom? Algumas segundas eu vou trazer um convidado. Algumas eu vou chamar a minha esposa, dependendo do assunto, eu vou trazer alguns amigos para compartilhar, né? Tem tantos amigos, pessoas especiais aí que podem nos abençoar demais. Então esse é o projeto, tá? Então sempre identidade, porque quem nós somos, né? Quem sou eu em Deus, propósito, para que eu existo, e família é a base do nosso sucesso. Você concorda comigo? Tá bom? Então sempre eu vou pedir tua opinião também nos grupos do WhatsApp. Sabe aquele grupo do WhatsApp que a gente está lá da maratona? Eu vou manter ele, você pode permanecer lá. Porque lá também a gente vai perguntar para você como que tá as coisas. Vamos manter contato, né? Você pode mandar perguntas, pode manter contato comigo. Nós só não vamos usar para outras coisas, né? Ficar publicando videozinho, postzinho, isso eu não vou permitir lá. Mas aquilo que tem a ver com o assunto que nós trabalhamos vai ser então bem-vindo lá, tá bom? Identidade, propósito e família. E você sempre vai ver eu perguntando para você os assuntos mais importantes, porque eu quero ouvir você.
Não quero também oferecer para você algo que não tenha sentido para você. Apesar, né, hoje eu fiz uma pesquisa, eu vi que a maioria das pessoas que me responderam lá no Instagram, no Stories, sempre, a maioria casado, né, metade das pessoas mais da metade casados. Há muitas pessoas, eu me surpreendi, que passaram por uma situação de divórcio na sua família, sendo eles ou filhos ou então o esposo ou esposa. Muitas pessoas, e eu pesquisando hoje os dados, é realidade mesmo, então algo muito importante para a gente poder trabalhar. Também você pode sempre chamar alguém para estar aqui com a gente. Essa aula eu não vou deixar disponível no Instagram, eu sempre vou retirar ela e vou depois disponibilizar para as pessoas que têm valorizado esse conteúdo. Sempre mandar lá para as pessoas que fazem parte dos nossos grupos. E você também pode fazer parte, tanto do grupo do Telegram quanto do WhatsApp. Basta você querer, é só me mandar uma mensagem e eu adiciono você lá, né? Porque você vai sempre receber informações aí abençoadas. Vamos lá começar com uma oração? E antes, clica aí nesse aviãozinho e pensa em 2, 3 pessoas que você ama demais, né, que você gostaria que tivesse aqui. Eu vou falar de divórcio, mas vou falar de uma maneira que vai te abençoar. Eu quero te informar e quero te aconselhar. Então clica aí, chama mais pessoas para estar com a gente. Né? Talvez você está com a tua família aí também, né, com seu esposo, esposa, com seus filhos. Eu vou cuidar com a minha linguagem aqui também, não vou ser agressivo. Vou ter uma linguagem bacana para você estar com a família podendo assistir também. Vamos lá? Clica aí, eu também estou clicando aqui. Vou convidar algumas pessoas para estar com a gente. Tá aí, ó. Convidei 3 pessoas. Tá convidado, tá bom? Se você ainda não curtiu meu perfil lá no Instagram, vai lá, curte. Sempre você vai receber notificações para a gente estar junto. Vamos orar aí, Camila, pela Ariane, tá bom? Ariane, vamos orar sim pela vida dela. Não a conheço, né? Assim, não me lembro pelo menos, mas vamos estar em oração pela vida dela, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Quero te agradecer, Senhor Deus, por essa noite. Eu quero abençoar esses meus amigos que estão aqui. Quero pedir ao Senhor que abençoe esse tempo de ministração. Senhor Deus, que o Senhor venha trazer não somente informação para nós, mas venha gerar no nosso coração uma ação, Pai. Uma ação em direção ao Senhor, uma ação em direção ao propósito da nossa vida, uma ação em direção à base do nosso sucesso, que é a nossa família. Pai, eu quero também interceder pela vida da Ariane. Senhor, que o Senhor esteja com ela agora nesse momento, a fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Vamos lá então. Vou falar sobre divórcio, está aqui ó, na tela, tá bom? Não sei se está aparecendo virado para vocês, talvez esteja, mas eu vou falar sobre divórcio, algumas coisas eu vou anotando ali e a gente vai poder conversar. Então, para você que passou por um divórcio, está enfrentando um momento difícil, quero dizer para você, fica tranquilo, eu não vou aqui condenar você, te atacar, né, te endemonizar, não vou fazer isso aí, não é essa a minha intenção. A minha intenção com essa aula realmente é informar você, te aconselhar, e que mesmo que você tenha passado por um divórcio, eu quero desafiar você a levantar uma bandeira junto comigo pela família e você mudar realidades. Não quer dizer que se você passou por uma situação dessa, você não tem a condição de ajudar pessoas para que não passe pela mesma situação que você passou. Eu gostaria de pedir para você dar uma pesquisada na história do John Newton. John Newton, né? Ele escreveu a música Amazing Grace, Sublime Graça. Ele era um escravagista e ele, depois disso, ele teve uma experiência com Deus, se converteu, mas ele carregou esse legado com ele, então, no intuito de ajudar pessoas a se libertar da escravidão na Inglaterra. Então eu quero pedir para você, né, de todo o coração, nesse momento, sendo que você passou por um divórcio ou não passou, né, para aqueles que são jovens que estão aqui, que não se casaram, a intenção é para que você aprenda mesmo e você saiba das situações e busque realmente crescer nisso. Para você que já é casado, é um sinal de alerta, atenção, opa, tem que cuidar, eu tenho que zelar, né? Eu não posso entrar nessa estatística. E para você que passou por um divórcio, sim, é um desafio para você poder levantar a bandeira, rever algumas coisas
e passar também, quero desafiar você a passar por um processo de cura na sua vida para que você possa reescrever essa história em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, ó, presta atenção aqui, informações para você bem importante. No Brasil, nosso país, a gente tem mais de 20 milhões de casais que se divorciaram, né, em toda a história do nosso país. A gente tem também, hoje, atualmente, né, 1 em cada 3 casais, né, já sofreram um divórcio. Em cada 3 anos, né, cada 3 anos, pelo menos essa estatística ela dobra essa circunstância. Então, 1 em cada 3 famílias já sofreram divórcio, passaram pelo divórcio. Olha que informação interessante. As pessoas que passaram por um divórcio, elas, quando entraram no segundo casamento, 80%, isso aqui é a estatística do IBGE, tá bom? Então, assim, não sou eu que estou te falando, eu estou só te transmitindo, te informando. As pessoas que passaram pelo divórcio, no segundo casamento, 84% dessas pessoas terminaram seus relacionamentos também no divórcio. Então, no segundo casamento, 84%. No terceiro casamento, o índice de divórcio diminui para 17%, né? 17% só termina em divórcio. O que significa isso? Significa que uma pessoa ela saiu de um relacionamento machucada, ela entrou num outro já, né, bem ferida, pensando aquela velha história, né? Um relacionamento cura o outro. Isso é uma mentira do diabo, um relacionamento não cura o outro. Se você não é curado por Deus, né, você vai entrar no segundo e há uma grande chance disso dar errado. Por quê? Se você levar todas aquelas feridas para dentro do segundo relacionamento, é assim que vai acontecer. Então, 84% termina em divórcio. No terceiro casamento diminui por quê? Porque a pessoa já fica mais experiente. Ela já aprendeu a lidar com algumas situações da vida dela, e aí sim ela já está com uma maturidade que ela já pensa 2 vezes antes de tomar uma decisão. Eu estou falando isso para você não para que você... não, vou então chegar no terceiro casamento. Eu estou dizendo isso para você não para que você faça isso, para te mostrar que agora é tempo de você refletir, ter mudanças necessárias na sua vida, para que você não precise chegar no fundo do poço lá e ter passado o sofrimento e as situações que várias pessoas que se divorciaram passaram, né? Graças a Deus eu não passei e não vou passar por isso, mas eu conheço tantas pessoas que já passaram, né? A gente aconselhou tantas pessoas e a gente sabe o quanto é difícil, né, uma situação de divórcio, mesmo que você talvez não tenha culpa nenhuma do divórcio, mas o quanto é um sofrimento, né, o quanto gera mágoas, ressentimentos e uma grande chance realmente de você levar e contagiar toda a sua história com isso. Então vamos lá, deixa eu falar uma outra coisa para você aqui. Olha que interessante, o maior índice de divórcio está na meia-idade. Está a partir dos 40 anos. O maior índice de divórcio acontece com pessoas da meia-idade. Então a gente precisa tomar cuidado com a experiência. Parece-me, né? Estou lembrando disso aqui, que é igual quando a pessoa aprende, sabe nadar e o outro não sabe. Né? Aquele que sabe nadar, às vezes está pulando no rio, no mar, e não tem medo, e vai para cima e tal, e começa a não cuidar mais daquilo que ele deveria cuidar. Não é verdade? Enquanto que aquele que não sabe nadar está sempre atento aos detalhes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ganhe experiência, mas não fique desatento aos detalhes. Outra informação importante aqui para você. Nos últimos 10 anos do nosso país, os índices de divórcio aumentaram 160%. Olha que situação. E eu sei que há algumas pessoas aqui que talvez fazem parte dessa estatística. Mas eu quero dizer para você, apesar dessa ser uma realidade, não precisa ser o fim da sua história. Guarde isso no seu coração. Apesar de ser uma realidade, são dados, não precisa ser o fim da sua história. A taxa de divórcio, e aqui um negócio interessante. A taxa de divórcio na igreja, quero até escrever aqui igreja. Deixa eu escrever para você. Igreja. A taxa de divórcio na igreja não é diferente
do mundo. Quando a gente fala mundo, são as circunstâncias de pessoas que não estão numa igreja cristã, não fazem parte de uma família na fé. Então a taxa de divórcio de pessoas que estão na igreja não é diferente da quem está fora. Isso não é preocupante para nós? Não é preocupante para mim, para você, uma situação dessa? Nós não precisamos levantar uma anteninha de atenção e dizer assim, opa, o que está acontecendo? Se o casamento, se uma família é a base do sucesso, se uma família bem estruturada é a garantia de um futuro, de uma descendência, de um projeto que nós estamos orando e sonhando, então se ela está desestruturada, qual vai ser o nosso futuro? Qual vai ser o nosso futuro lá na frente? Então a taxa de divórcio na igreja não muda das pessoas que estão fora da igreja. Isso para mim foi novo quando eu estava fazendo a pesquisa para dar essa aula para você. Vamos lá, onde tudo começou. O quarto ponto da nossa aula. Então o primeiro ponto foi explicar para você a razão, o segundo ponto trazer os dados, terceiro ponto para informar o público que a gente está trabalhando e o quarto ponto então falar da lei do divórcio. 28 de junho de 1977, 43 anos atrás, houve uma emenda constitucional em que então se liberou o divórcio apenas para que acontecesse uma vez. Então um casal poderia divorciar por uma vez só. Ele tinha que passar por um processo, o divórcio passava por um processo que durava 5 anos para então efetivar o divórcio. Era um processo longo para dificultar mesmo o divórcio. E eu sei também as razões porque foi tirada a burocracia disso tudo. Tem razões que envolvia a situação de vida, de vida ou morte, eram situações graves, então por conta dessas situações também foram aliviando as outras que talvez não deveriam ter aliviado, então isso foi prejudicando a família, tornando fácil o divórcio. Passado alguns anos, em 88, na nova Constituição, o divórcio então ele passou a ser liberado, você poderia se divorciar quantas vezes você quisesse se divorciar. E o prazo do processo durava então em torno de 2 anos. Em 2007 houve uma revolução, uma facilidade muito grande para se divorciar. Em 2010 se concretizou tudo isso então com um divórcio consensual. Quando ele é um divórcio consensual, de ambas as partes concordam, não tem filhos menores de idade, não tem um patrimônio para ser dividido, se eles concordam então com a divisão entre eles, há um acordo, esse divórcio acontece imediatamente num cartório. Então isso é uma situação de facilidade, mas não significa que o divórcio é fácil. É uma situação de facilidade, mas não significa que o divórcio é fácil e que o custo dele é tão barato assim. Apesar de dizer, não, desburocratizou, salvou vidas, mas destruiu muitas. Pessoas que talvez poderiam pensar um pouco mais. O processo ajudava as pessoas a avaliar, a pensar, a calcular o custo, mas aí com a facilidade isso ficou muito rápido e quando se pensa já, você pode brigar hoje aqui se você não tem filho menor de idade ou situação que possa te impedir. Você vai no cartório amanhã e se há consenso do casal, você então efetua o seu divórcio. Olha que situação que nós vivemos hoje. Então, olhando para isso, apesar da facilidade, isso não significa que o divórcio é fácil ou de fato é alguma coisa que seja realmente leve para se carregar. E talvez muitas pessoas vão dizer assim, mas eu vou divorciar porque a lei também me permite. Eu tenho meus motivos, e a lei me permite viver assim. Mas será que tudo que a lei permite realmente é bom para nós? Realmente é certo para nós? E aí eu queria abrir só um leque para o seu pensamento. Tá? O seu pensamento, quero que você pense nisso. Quando se liberou a lei do divórcio, houve uma guerra da igreja com respeito a isso. Eu não sou dessa época, mas eu lendo, eu estudando, eu encontrei isso. Mas hoje a gente está em outras guerras. Guerras contra casamentos homoafetivos, que já são liberados. Também guerra contra o aborto, que não foi liberado, ainda não foi liberado.
né? E pela nossa vontade não vai ser liberado, mas não quer dizer que o Congresso não vai liberar. Então, às vezes a gente olha para uma situação dessa de aborto ou de liberação, às vezes tem lá, surge projeto de leis, né, liberação de pedofilia, de casamentos com pessoas da parentela ali, às vezes com irmãos, e uma rolaiada danada. Cada pouco surge uma situação, às vezes coisas que vão rolando debaixo do pano, e a gente fala, é um absurdo. Da mesma maneira que falava lá atrás, talvez com respeito ao divorciar uma família, era um absurdo. Mas hoje, né, não que a igreja aceite no sentido de não vá lá e separe, mas às vezes é muito leve. Né? E quando eu falo igreja, eu não estou falando do pastor só. Eu estou falando de todos nós cristãos. Às vezes a gente leva de uma maneira muito leve as coisas, e eu já sou dessa geração aqui, que a gente olha para isso e fala assim, não, mas é assim mesmo. Né? E ó, quero lembrar você que está chegando aqui agora, né? Algumas pessoas estão chegando. Quero dizer para você, eu estou comentando aqui informações, e também você, ou que passou por um divórcio, ou que está casado, ou que é jovem, eu quero desafiar você a levantar uma bandeira. A levantar uma bandeira comigo de consciência. Você não pode carregar culpas no seu coração sem resolver. Você não pode carregar um fardo na sua cabeça, né, nas suas costas. Você tem que buscar agora se levantar de todo o coração. E você que é jovem, né, você tem que buscar aprender, levantar essa bandeira comigo, porque isso aí não pode acontecer com você em nome de Jesus. E você que é casado, você precisa segurar firme na mão do seu esposo, da sua esposa, e você preservar a sua família. Então estou dizendo para você, alguns temas que são difíceis para nós hoje, aborto, pedofilia, por exemplo, amanhã ele pode ser que seja algo normal na vida da igreja, e aí as pessoas até cheguem a dizer na igreja, mas a lei permite, é algo que a lei me permite fazer. Então só estou levantando uma anteninha de atenção sua, né? Que situações graves como essa pode chegar a esse ponto, mas em nome de Jesus, meu querido, esse é o motivo que eu estou aqui, então, ensinando você, para te informar, te aconselhar e te despertar. Esse é um dos objetivos que nós temos esse tempo na segunda-feira. Quero falar de coisas importantes com você, né, que vão te ajudar a desenrolar a sua vida e você também multiplicar isso. Você faz um favor para mim. Isso que você aprender aqui, se você aprendeu algo bom, né, pega e multiplica isso na vida de alguém. Amanhã você comente com alguém, fale com alguém, ajude alguém. Não acuse, porque eu não estou aqui acusando ninguém. Eu estou aqui informando e trazendo cura para o coração de vocês. Em nome de Jesus, nós vamos chegar no final. Então, sabe uma coisa interessante? Quero que você pense nisso. A impressão que eu tenho é que a igreja está só alguns poucos anos atrás do que o mundo decide hoje. O mundo decide hoje, a igreja só está alguns poucos anos atrás. Então, por exemplo, talvez o tamanho da saia que as irmãs, o tamanho da saia que as pessoas do mundo hoje usam hoje numa balada, vai ser que as pessoas, as mulheres da igreja vão usar daqui 10 anos na igreja e vão dizer que é normal. Então é esse o detalhe. A igreja parece que está só alguns anos atrás das decisões que são tomadas no mundo. Então nós precisamos se atentar a isso, principalmente com as coisas que remetem à integridade da nossa família, né? A integridade dos nossos filhos, a integridade de você como um homem, de você como uma mulher. Então nós precisamos levantar essa bandeira daquilo que remete à integridade, né? Eu estava conversando com um amigo, psicólogo, né? E ele por um tempo ele disse para mim que foi uma ala bem liberal, né? E eu conversando com ele, eu falei para ele assim, só que de certa forma, né, ele estava falando da igreja, que às vezes bota a pessoa numa caixinha. Estava dizendo para ele assim, o limite, ele gera crescimento na vida das pessoas. Eu não estou falando do limite cego, sem nenhuma explicação. Mas o limite, ele gera um crescimento. Os filhos de vocês, os nossos filhos, por conta do limite que eles têm, eles vão crescer com educação, eles vão ser alguém, prosperar na vida. Hoje em dia, né, se escrever um livro que é um best-seller aí na Amazon, você vai lá e procura lá, arrumar a cama. É um princípio que se aplica dizendo assim, aqui, arrumar a cama. Quem arruma a sua cama é alguém excelente. Meu Deus do céu, quando foi que nós deixamos de arrumar a nossa cama? Quando foi que nós deixamos de entender que alguns limites são saudáveis para a nossa vida? Por isso que na igreja tem limites.
é instituição séria. A família tem limites, relacionamentos têm limites. Você como homem, como mulher, seu casamento precisa ter limites. Tem limites que são proteções, na verdade, que mantêm o padrão. Às vezes a pessoa está tão preocupada com a performance e está esquecendo do padrão. Nós precisamos resgatar padrões. Padrões trazem firmeza, solidez sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Então você está aqui comigo, tem 68, 66 pessoas aí. Padrões, você precisa restaurar padrões. Talvez você seja o primeiro a começar isso. Talvez você não passou por um divórcio, mas vem de uma casa que passou por um divórcio. Você sabe, eu vou chegar em você aqui. Você sabe do que eu estou falando. Então você precisa instituir padrões. Às vezes coisas que não tem nada a ver mais com a sua vida. Mas você tem que resgatar na palavra de Deus e trazer para dentro do seu coração. Isso vai te ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Então o divórcio, apesar de ser fácil, apesar de ter uma facilidade, ele não é fácil. Quinto ponto, há tanta pressão para relaxamento dos padrões das nossas vidas. Há tanta pressão hoje para a gente relaxar padrões, para a gente considerar coisas que são abomináveis, normais. Por exemplo, o aborto. Você vai ver a pressão que nós vamos sofrer com respeito a isso daqui a pouco. Vários exemplos, várias situações para dizer assim, não, vocês não estão certos, a igreja não está certa, você que defende uma pequena vida inocente que está se formando no ventre lá, você não está certo, ele vai nascer de tal coisa, ele foi gerado por um estrupo, eu não quero ter esse nenê, eu não estou preparado, um controle de natalidade para que eu possa criar os outros filhos bem. Você vai ver que vai haver uma pressão social com respeito a isso na porta da sua casa. Mas você precisa manter os padrões e não considerar normal aquilo que não é normal. Então quando alguém pedir sua opinião, você tem que dizer a sua opinião. A minha opinião é que eu tenho que preservar a vida. Quando nós começamos a dizer assim, eu acho que não, mas cada um faz o que quiser da sua vida. Essa não é a resposta para você dar. Eu estou falando do divórcio, usando outros exemplos, para você, mesmo que você passou por um divórcio, você tem que levantar a bandeira e dizer assim, eu passei por um divórcio, mas eu não concordo com ele. Eu passei por um divórcio, mas eu não estou de acordo com ele. Não é assim que é para ser. Por que aconteceu? A Bíblia fala, Mateus 19. Mateus 19 vai dizer o porquê que acontece o divórcio. A resposta é por causa da dureza do coração. Do homem, no caso lá, mas hoje do homem e da mulher. Há muito tempo era o homem o vilão do divórcio, mas hoje não é mais não. Hoje não é o homem o vilão. Hoje tem o homem e tem a mulher. Às vezes tem mulheres que sofrem demais, às vezes tem homens que sofrem demais. A maioria ainda é mulher, é lógico. Mas tem os vilões, a dureza do coração. Em nome de Jesus, guarde o teu coração para que ele não se endureça. Tá bom? Você que é jovem, você que é casado, ou você que passou por um divórcio, guarde o seu coração para que ele não se endureça. Um coração endurecido, ele quebra-se com facilidade. Vamos adiante. Quando você vai chegar lá no céu, Deus vai te perguntar sobre a sua família, o que você vai responder? Se você não encara ela com vigor, com vontade. E hoje eu quero perguntar para você, que tem às vezes passado por um momento de dificuldade, você tem feito o possível para resolver? Você tem feito todo o possível? E eu sei que para você que já passou pelo divórcio, essa pergunta não funciona mais, porque às vezes dá para voltar atrás, às vezes não dá mais. E não quer dizer que não possa voltar atrás lá na frente, mas existe casamentos, pessoas que casam de novo com a mesma pessoa, mas às vezes não dá para voltar atrás. Mas eu quero dizer para você hoje, nos passos que você tem que dar para frente, você está dando o seu melhor. É o seu melhor. Talvez você já entrou num outro relacionamento. Esse é o relacionamento certo para a tua vida? Será que talvez você não está entrando com o coração cheio de ferida? E aí lá na frente você vai descobrir que tem muitos problemas que você levou junto contigo para dentro desse relacionamento. Então eu queria que você pensasse nisso. O que você vai dizer para Deus com respeito ao teu compromisso com Ele? O que eu vou dizer para Deus? Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa. O que eu vou dizer para Ele?
O que eu vou dizer para ele? Não quer dizer que eu estou casado e que as minhas atitudes sejam melhores que a sua. Eu preciso responder a Deus. Quais são as minhas atitudes? Eu estou perguntando aqui de atitudes. É isso que eu estou falando para você. Atitudes, está me entendendo? Não estou acusando você, não estou botando um peso. Estou dizendo para você atitude, minha e sua. Vamos lá então. Sexto ponto é a facilidade de se divorciar. Dentro dessa facilidade, por que então que passa isso na cabeça das pessoas? Exceto numa situação de vida ou morte, uma situação drástica, e eu não estou falando dessa, tá bom? Não estou falando dessa, de proteção da vida, não estou falando dessa, tá bom? Não estou falando dessa. Estou falando de outras situações que as pessoas consideram sérias e importantes, mas elas não são. Primeira situação, o idealismo romântico. Ah, mas acabou o romantismo, constrói de novo esse romantismo. Segunda coisa, a comunicação, a gente não consegue conversar e por isso não... Opa, pera lá. Aonde está falhando na comunicação? Até a gente já deu, a Masterclass nossa ficou um pouco embolada. Talvez seja um dos assuntos que a gente tem que conversar um pouco mais, não é verdade? Quem acha aí que a comunicação precisa ser detalhada um pouco mais para ajudar as famílias, né? Tanto homens, educação, né? Casamento. Talvez a comunicação seja um dos assuntos pertinentes aí para a gente poder trazer de volta aí, poder ajudar vocês, né? Poder ajudar outras pessoas. Questões sexuais, né? Apesar de serem importantes, quando foi que elas se tornaram tão importantes ao ponto de dizer assim, minha esposa ela não me satisfaz, eu quero arrumar outra. Meu esposo agora não me satisfaz, eu vou arrumar outro. Quando foi que a relação sexual ficou mais importante do que a fidelidade e o amor? Em que momento foi que nós nos perdemos nisso? Apesar de ser importante, a Bíblia fala sobre isso. Lá no curso A Melhor Versão do Casamento tem um módulo inteiro sobre isso também. Mas quando foi que essa questão ficou mais importante do que a fidelidade, a integridade, o amor um pelo outro, o amor ágape realmente, o amor sem esperar nada em troca, porque o casamento vai gerar isso. O casamento vai gerar isso. Quando foi então a facilidade do divórcio? Facilidade do divórcio é a cultura da autorrealização. Hoje as pessoas tendem a dizer, eu não sou realizada, e por isso que eu quero separar. Isso não é motivo. Por causa da facilidade do divórcio, as pessoas então arranjam uma boa desculpa, e aí eu tenho que dizer isso principalmente, não quer dizer que seja somente, mas principalmente os homens, que vêm com esse papo aqui de autorrealização. Por quê? Porque o cara às vezes está lá, começaram os dois batalhar na vida, e aí crescer, de repente a mulher, não, eu vou deixar, vamos lá, você vai crescer, e ela cuida dos filhos, ela ajeita as coisas, e o marido vai, se prepara, estuda e cresce, e começa a ganhar mais dinheiro, e daqui a pouco ele está lá em cima na profissão dele, a mulher ficou aqui embaixo na profissão, mas não quer dizer que ela está, porque os dois estão juntos, mas daí o cara fala assim, eu não sou mais realizado com você. Agora eu estou realizado com aquela moça lá de 20 anos mais nova que eu. Mas ela que eu não tenho mais atração por você. Quando foi que isso virou essencial? Quando foi que isso foi o mais importante na família? Nós precisamos tomar vergonha, entender que a nossa família é a prioridade. Que a nossa esposa, seja ela quem for mesmo, que ela passou por uma situação, ou o esposo, que ficou de cama, não vai poder andar mais. Mas isso não significa que é motivo para você agora deixá-la, ou então só sustentá-la e arrumar uma outra pessoa para a tua vida. Nós precisamos levantar a bandeira dos padrões de novo. Eu estou falando aqui de uma maneira clara para você, mas com certeza muito importante. Eu tenho 35 anos. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui também são pessoas que estão nessa faixa etária. Então aqui mais ou menos na faixa dos 30, não é verdade? Quem está nas faixas dos 30 aí dá um glória a Deus, para baixo, 30 para baixo. Então você não pode deixar o mundo ditar os teus padrões, você tem que buscar os padrões na palavra de Deus. Eu não estou falando da cor da roupa que você veste, estou falando daquilo que você acredita. Outra coisa também da facilidade de se divorciar, uma dificuldade tremenda de resolver conflitos. As pessoas ficaram cheias de chilique. Elas não sabem resolver conflitos. Elas toda hora elas dão chilique para resolver conflito.
uma pergunta que bota a pessoa na parede, ou uma situação que resolve, ela perde as estribeiras, ela não sabe resolver os conflitos. Né? Quem acha que talvez essa seria uma boa aula, né, para as próximas segundas-feiras, dicas para resolver conflitos, né, alguma coisa nesse sentido, na palavra de Deus, e trazer talvez pessoas com experiência aí também para compartilhar. Mas resolver conflitos, às vezes desse tamanhozinho, tem que aprender a resolver. E eu já passei, se eu contar aqui os conflitos que eu já passei, né, que eu fico até com vergonha de falar, né, das bobeiras que eu já briguei, às vezes aquelas coisas que a gente não sabe nem o que a gente brigou mais. Mas a gente precisa cancelar isso, nós temos que mudar, temos que tornar maduro. Pessoas maduras, em nome de Jesus, maduras, firmes. Nós não podemos ser mimizento, que nem o pessoal está falando aí, não podemos ser chiliquento, nós temos que aprender a resolver conflito. Daí a pessoa fala, não, eu quero separar porque eu não quero resolver os problemas. Ela acha que vai entrar no outro relacionamento, que os problemas vão estar resolvidos. Não vão estar. Os problemas vão estar lá te esperando. Eles vão estar esperando você chegar lá. Sétimo então, e a gente parte para o penúltimo ponto, tá? Sétimo. Qual o custo do divórcio? Eu preciso acelerar aqui para passar isso tudo para você. Qual que é o custo do divórcio? Existe um custo. Ele é fácil para divorciar, mas não significa que ele é barato. E eu não estou falando só dos seus custos com advogado, ou talvez com divisão do seu patrimônio. Né? Quem vai ficar com uma porta da geladeira, quem vai ficar com a outra parte. Mas há uma despesa financeira muito grande. São 3 pontos que eu vou falar: financeiro, emocional e espiritual. Qual que é o custo do divórcio? Primeiro, financeiro. O divórcio acaba com a tua prosperidade. O divórcio acaba com aquilo que você construiu. O divórcio abre um buraco no seu celeiro e começa a vazar aquilo que você guardou, que você preservou para a sua posteridade. Então, nessa parte, eu preciso dizer, os homens acabam sendo mais sem vergonhas nesse sentido. Não quer dizer que são todos, tem mulheres também. Lá Provérbios 7 vai falar da mulher adúltera, que ela saqueia a casa que ela entrou. Leia lá Provérbios 7, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas muitos homens, que nem aquele exemplo que eu dei, chega numa idade, quer escolher uma 20 anos mais nova para ficar com ele, daí ela deixa a esposa, fala, não, eu vou cuidar de você, que eu sempre te amei, mas só perdi o desejo por você, eu não consigo resolver isso aí e tal, e vai passar. Não, essa situação, essa é uma situação de realmente desprezo da família, nós precisamos resolver. Esse homem tem que entender, ou essa mulher também, hoje em dia a situação está complicada, essa mulher tem que entender que ela tem que baixar, ou esse homem tem que baixar, ele tem que se igualar aonde está a base da vida, a família. Então olha só, dados estatísticos. Depois de uma separação, 42% dos homens progridem financeiramente. 73% das mulheres e dos filhos empobrecem. Que situação, hein? É pesquisa do IBGE, uma pesquisa apresentada pelo IBGE. Então há homens destruindo a sua família e há mulheres destruindo a sua família. Então há um prejuízo muito grande financeiro. Aquilo que era junto agora tem que ser dividido, tem que ser destruído, e muitas vezes vai para o buraco, vai para o saco, porque não tem mais aquele cuidado com aquilo. Segundo prejuízo, então, do divórcio, o custo dele tem que ser pensado, tem um custo, além de financeiro, um custo emocional muito grande e que pesa muito mais do que o financeiro. Além de uma depressão, além de uma situação como essa, 75% dos filhos, presta atenção nisso, você que tem filhos, 75% dos filhos têm mais chance de repetência e expulsão escolar, filhos de pessoas que passaram por um divórcio. 90% dos homens presos hoje não tem pai ou tem péssima convivência com o pai. Olha que situação, 90% dos homens presos não tem pai ou tem uma péssima convivência com o seu pai. Hoje o número dos filhos de famílias que se divorciaram numa escola é maior do que os que não passaram por um divórcio. Então, ou seja, uma grande maioria
Talvez este não seja um dos caos que se instalaram dentro das escolas, o porquê. E assim, hoje não somente tem os alunos, tem os professores também que estão às vezes extremamente machucados. Às vezes está lá ensinando, firme, mas a casa dele está destruída. A casa dela está destruída. Olha só essa informação. Essa aqui é importante para você que é pai e mãe. Você precisa gravar isso no teu coração. Meninos, depois de um divórcio, eles começam a passar por um pesadelo, eles se tornam mais violentos. Isso é pesquisa. As meninas, elas desenvolvem um senso de culpa, elas começam a pensar que o pai saiu de casa porque ela é culpada, é algo que acontece, que não sei explicar o porquê, mas as pesquisas dizem que as meninas desenvolvem isso. Elas buscam então um relacionamento sexual prematuro porque elas não estão atrás de um namorado, elas estão atrás de um pai. Há um índice grandíssimo de meninas que são filhas de pessoas que passaram por um divórcio, que têm gravidez na adolescência. E meninas que passaram assim também, olha, se agrava mais nas mulheres, nas meninas, experimentam também o divórcio no seu futuro, infelizmente. Agora, a gente falou da questão emocional e a gente chegar na espiritual. Toda a questão emocional tem que ser resolvida, que nem eu estou falando para você. Eu estou trazendo uma informação para você aqui, que você pode fazer duas coisas com ela. Ou você cava um buraco e você se enterra lá dentro, e para as pessoas se esquecerem de você e você fugir de todos os seus problemas e deixar os outros que estão perto de você, seus filhos, a sua família, acabar a sofrer. Ou você se levanta, mesmo que você tenha passado por uma situação dessa, você se levanta e diz assim: não, apesar de eu ter passado, eu vou reconstruir essa história de uma maneira diferente. Eu vou construir padrões. Eu vou buscar em Deus para suprir a necessidade dos meus filhos. Eu vou buscar no Senhor, talvez até a restauração do meu casamento, se for possível ainda. Seja com o meu esposo, com a minha esposa, eu vou buscar isso, eu vou orar por isso, vou interceder por isso. Mas eu vou me levantar, eu não vou ficar nessa lona, eu vou me levantar. E a questão espiritual, Mateus 5, versículo 27, traz uma verdade muito, muito séria. E Malaquias 2, versículo 16. Deixa eu abrir aqui Mateus 5, 27. Mateus 5, 27 diz assim. Estão me escutando bem aí, pessoal? Aí, vários comentários legais aí, que bacana o comentário de vocês. E talvez vocês também passaram, como filhos, por situações como essa. Tem filhos que conseguem levar bem, mas a estatística mostra que uma grande maioria não. 5:27. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Jesus está falando, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, você deve conhecer esse texto. O que eu quero dizer para você? Talvez está na hora da gente abrir um curso, eu montar um curso aqui ensinando como cortar a mão direita ou como arrancar o olho direito. A gente precisa ensinar as pessoas que existe um prejuízo espiritual muito grande, porque você é corpo, você é alma, você é espírito. Em Malaquias 2,16 vai dizer lá assim, essa é uma palavra principalmente para os homens, porque naquela época só o homem podia repudiar a mulher, divorciar dela. Estava dizendo assim, Deus diz assim, eu odeio, eu detesto a infidelidade de vocês. Eu odeio, eu detesto que você se divorcie da sua esposa. Olha que situação grave. Homens que deixavam à mercê as suas famílias, deixavam à mercê as suas esposas. Deus está dizendo, eu tenho algo contra vocês. E hoje a gente tem que generalizar, homem e mulher. Então Deus tem algo contra aqueles que abandonam a sua família, que desprezam. E se você está aqui, seguramente você é aquele que foi desprezado. Seguramente você é aquele que foi desprezado. E aí? Nós precisamos agora voltar o nosso coração para Deus. E aí a gente poderia falar de pornografia, a gente poderia falar de olhar as pessoas indevidamente.
né, como um senso de respeito. A Bíblia está falando que o adultério não é somente você ir se deitar com uma mulher ou com um homem. O adultério é você desejar a pessoa na sua mente, você já está adulterando. E precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Talvez um dos cursos próximos aí que eu vou lançar vai ser ensinando você a cortar a mão direita ou arrancar o teu olho. Será que vai ter algum público para isso, né? Eu acho que não vai ter. Eu acho que não adianta nem lançar. Será que a gente não está às vezes minimizando? Eu estou falando isso aqui para dizer o seguinte. Será que a gente não está minimizando um pouco a questão espiritual? Dizendo assim, tá tudo bem, não deu certo, beleza. Mas e o prejuízo espiritual? E as marcas, não só emocionais, mas a legalidade espiritual. Ah não, Deus é um Deus de graça, dá tudo certo, Deus é bom. Deus é bom, Deus é um Deus de graça, mas e o prejuízo espiritual de tudo isso? E o prejuízo espiritual? O prejuízo espiritual das vezes que as pessoas entregam seus olhos para a pornografia, entregam seus olhos, a sua boca para a maledicência, entregam as suas mãos para a lascívia. E o prejuízo, né? E o prejuízo de tudo isso, espiritual de tudo isso. Deus fala que detesta, repudia, né, essa questão. Então olha só essa frase. Não está aumentando o divórcio, está diminuindo o quebrantamento. O que está acontecendo não é o divórcio que está aumentando o índice 160% nos últimos 10 anos, mas está diminuindo o quebrantamento. O temor. Deus está aqui. E meu casamento é santo. A minha vida é santa. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E o último, e eu preciso chegar aqui antes que encerre, porque senão vai ficar incompleta essa aula, você vai ficar triste e não vai conseguir se resolver. Mas o último ponto é para se resolver. Primeiro, resolver nossas vidas com Deus. Fico feliz quando pessoas que às vezes passaram por uma situação de divórcio, elas antes de tentar encontrar uma outra pessoa na sua vida, elas buscam resolver as suas vidas com Deus. Elas vão para a presença do Senhor, sejam elas aquelas que desprezaram ou aquelas que foram desprezadas. Elas vão para a presença do Senhor e elas então buscam a resolver sua vida com Deus. Então a primeira coisa, tem que resolver a vida com Deus, tem que resolver a dureza do coração. A dureza do coração é a indisposição em obedecer. É mais fácil a gente fugir, é mais fácil não enfrentar, é mais fácil não perdoar, é mais fácil não se arrepender, é mais fácil não lidar com a gente mesmo. Às vezes tem pessoas, né, diz algumas pessoas que isso é verdade, não tem nenhuma tatuagem. Mas tem pessoas que dizem, né, aquela pessoa que se enche de tatuagem, ela está tatuando para tampar uma das feridas que tem no corpo dela. E eu estou dizendo para você aqui o que eu aprendi, né, até quem ensina é um cara super tatuado, eu vi o Anderson Silva falando sobre isso. Ele fala que cada tatuagem foi a marca, tentando tampar a marca de uma ferida que estava no seu coração. Então é mais fácil a gente não enfrentar, não perdoar, não se arrepender, não lidar conosco mesmo. A gente tem que resolver a nossa vida com Deus, primeiro ponto. Resolver a dureza de coração, e é o momento de você se lançar. Quero desafiar você, vai para o lugar de oração, vai para a presença do Senhor. Não vai buscar fazer, vai buscar ser. Você precisa ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Então vai para a presença de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. No meio dessa tempestade você tem que encontrar Jesus Cristo e ouvir a voz dele. Segunda coisa para se resolver, estar disposto a aprender. Significa que você tem 20, 30, 40, 60 anos, que você já aprendeu de tudo. Você tem que estar disposto a aprender para não passar por um divórcio, ou se você passou, para você poder ir daqui adiante. Você tem que estar disposto a aprender. Você é jovem, você tem que estar disposto a aprender. Não significa que você vai casar com uma moça bonita ou com um rapaz bonito que vai ser tudo certo. Tem pessoas que casam por dinheiro ou pela beleza, né, ou pela atração. Vai dar errado, vai dar problema, lá na frente vai dar problema. E terceiro, dar pequenos passos para grandes resultados. Você está guardando isso? Isso aqui é para ajudar você a passar por um processo de cura, resolver sua vida com Deus, estar disposto a aprender, dar pequenos passos para grandes resultados. Então dá pequenos passos, não ficar lambendo ferida, não ficar querendo que as pessoas tenham dó de você, também não ficar brigando com todo mundo, né? Espantar todo mundo de perto de você, não. Então dê pequenos passos na vida com Deus, no relacionamento com as pessoas,
né? Não coloque à venda, não coloque à mostra aquilo que não está à venda, né? Eu estou falando principalmente para as mulheres, que quando ela passa por um divórcio, às vezes ela se sente tão desprezada que ela quer mostrar que ela é bonita ainda, que ela quer mostrar que ela é atraente, acaba sendo vulgar, né? Homens também, nós precisamos mudar essa história. Então, terceiro, dar pequenos passos para grandes resultados, né? Você passou por um divórcio, então nós precisamos trazer cura para a tua alma. Nós precisamos trazer cura para a tua alma. Eu não estou aqui colocando em pauta o que você pode ou o que você não pode fazer, né? E se você não passou, eu estou te dando um grande ensinamento para você guardar no seu coração e você dizer: eu vou levantar essa bandeira. Além de ajudar pessoas que passaram por isso, eu vou preservar minha família, eu vou ensinar os meus filhos sobre isso, eu vou ensinar a minha filha sobre isso, eu vou ensinar as crianças sobre isso. Nós precisamos trazer esse ensinamento, só que é um ensinamento que as pessoas não querem ter, mas é essencial para elas poderem viver. Então, trazer cura para a alma. Você que passou por um divórcio, vai ser especial para você. Trazer cura para a tua alma. Você tem que buscar a cura da tua alma antes de qualquer relacionamento. Você não pode se envolver com outra pessoa, você tem que buscar cura para a tua alma, senão você vai levar tudo para dentro do seu outro relacionamento. Nunca se machuque mais, né? Desculpa, eu estava tentando ler minha letra aqui. Não se machuque mais, né? Não se machuque mais, né? Não vá querer ficar se entregando para qualquer pessoa, de qualquer jeito, né? Aquela questão, vou namorar para ver se eu esqueço. Vai arranjar problema, sarna para se coçar, vai ser um dia de alegria, um minuto de prazer e vai ser um inferno depois. Não vai dar certo. Outro relacionamento não te cura, ele te ilude e te destrói. Olha só, outro relacionamento não te cura, te ilude e te destrói. Não quer dizer que você tem que ficar sozinho pro resto da vida. Não quer dizer que você não possa reconstruir. De preferência, que bom que fosse se você conseguisse reconstruir com quem você se casou. Mas se isso não é possível mais, não quer dizer que você tem que arrumar uma pessoa amanhã. Eu aconselho você, dobre o seu joelho e ora, intercede. Pare de ouvir as pessoas, né? As pessoas querendo que você se envolva com alguém. Para com isso. Mas principalmente as mulheres ficam preocupadas, né? Porque tem tanta mulher e tão pouco homem. Não fique preocupado. Quer dizer para você, Deus te conhece, Deus ama você. Né? Agora a primeira coisa que você tem que aprender é ser como Maria. Vai para os pés de Jesus. Né? Vai para os pés de Jesus. Está aqui o Vinícius, aqui, ó, ele falou que passou por um divórcio. Você está aqui, meu amigo. Dizer para você, vai para os pés de Jesus. Então aí eu passo para você resolver. Resolva a sua vida com Deus. Né? Todos vocês, resolva a vida com Deus, de verdade. Dureza no coração tem que ser quebrada, tem que ser enfrentada. Chega em alguém que te ama e fala assim: me diga a verdade. Quem sou eu? O que eu preciso melhorar? O que você vê em mim? Mas alguém que te ama, alguém que te respeita, que vai falar com amor com você, que vai poder falar a verdade para você, mas em amor. Tá bom? Em amor, em amor. Segundo, estar disposto a aprender. Terceiro, dar pequenos passos para grandes resultados. Buscar a cura da tua alma. Beleza, pessoal? O que vocês acharam da aula? Boa? Me ajudou? Então assim vai ser as nossas aulas na segunda-feira, nesse sentido. Na semana que vem eu vou continuar falando de família. Eu estou falando com um pastor amigo meu, possivelmente vai dar certo ele estar com a gente. Eu quero trazer algumas experiências, né, e eu vou trazer temático, sempre temático. Eu vou pensar na questão da comunicação, que eu acho que está precisando mais. Aprender a resolver conflitos também é uma outra aula importante. Se você tem sugestões, né, eu sempre pesquiso antes, porque eu não quero só da minha cabeça, eu quero saber o que é mais importante ali. Eu sei que faltou alguma coisa para os pais, na educação de filhos, então por favor, eu quero que você me ajude. O grupo está ativado lá ainda e eu vou dar uma boa notícia para você. Amanhã é o encerramento do nosso curso, das inscrições para o nosso curso, a melhor versão do seu casamento. Tá bom? Amanhã é o final das inscrições. Eu vou prorrogar por mais uma semana. Também um pastor amigo meu lá de Joinville pediu, ele quer apresentar para a igreja dele. Então eu vou prorrogar por causa dele e por causa de vocês que estão aqui. Por mais uma semana para você poder fazer parte desse curso.
E até é o seguinte, às vezes está uma bênção na tua vida. Glória a Deus por isso. Você já pratica esses princípios. Mas você pode abençoar a vida de alguém, algum casamento, algum casal, alguém que vai se casar, dá de presente para ele. Faça isso, né? Abençoe a vida de uma pessoa. Seguramente nós estamos com acho que 28 alunos, né? As pessoas já estão acessando o curso. Eu já vou começar a me contactar com eles, eu quero estar perto, né? Quero ajudar, principalmente esse tema família, me interessou demais, eu quero ajudar essas famílias a terminar o curso, a botar em prática algumas coisas dessas, não vou carregar no colo não, que eu não posso, só vou ajudar, quero ajudar essas famílias. E você também pode fazer isso, levantando essa bandeira, tá? E aí vai seguir essa promoção, por mais uma semana só, daí vai fechar e não vai ter choro nem vela, né? Vai fechar mesmo. Aqueles que comprarem até terça que vem, não nessa, na outra, vão ganhar ainda o livro, tá bom? O livro Abrindo a Caixa Preta, tá bom? Esse é um presentão para você. Depois o curso continua, mas aí não ganha mais o livro, mas vai ser um presente. Estou muito feliz que vocês corresponderam à live, estão aqui uma galera, né? 60 e poucas pessoas, chegou a dar 70, isso me alegrou demais. E eu quero que vocês também correspondam. Eu vou tirar um print aqui agora, vai lá, vamos tirar uma foto bonita. Espera lá. Aí, pera lá. Oh, meu Deus do céu. Aí. Vou tirar uma foto bonita. Vou publicar lá. Coloca no comentário. Porque não vai ficar disponível essa live. Eu vou baixar ela. Eu vou guardar e vou colocar para o nosso grupo lá ver. Tá bom? Se você não está no grupo, me peça que eu coloco você lá. No nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Se você tem Telegram, busca lá Pastores de Coração. E esse projeto nas segundas-feiras aqui vai chamar Pastores de Coração 3.0. É uma atualização. Significa identidade, 3 pontos, né? Identidade, propósito e família. Por isso que é 3.0. São 3 ênfases que nós vamos trabalhar. Essas lives vão se chamar Pastores de Coração 3.0. Quando eu falar sobre isso, você vai saber o que significa. Vou colocar o post agora lá no meu feed, né, no meu Instagram. Eu gostaria de pedir para você ir lá, além de você marcar pelo menos uma pessoa, você fazer um comentário daquilo que marcou a sua vida na aula, uma frase, uma palavra, né, alguma coisa que vai ser bênção na vida de alguém que vai ver essa mensagem, que vai despertar também uma curiosidade. Esse é o ponto bom da curiosidade, para a pessoa buscar algo positivo para ela. Porque o diabo vai jogar a curiosidade e vai trazer ela para a morte. Nós vamos jogar a curiosidade e vamos levar ela para Cristo, para Jesus. Deus abençoe, galera. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.